Olá, eu sou Cláudio Goulart, estou aqui para falar a respeito do Salmo 119, versículo 46, que diz para nós: também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis, e não serei envergonhado. E isso ele está falando a respeito da liberdade, a qual ele falou no verso 45, que está livre do medo de homens eminentes, soberbos e tiranos. Nessa palavra, nós vemos que ele acredita ter recebido o que pedira no verso 43, não tire de mim a palavra. E ele se levanta e mantém que não vai titubear mesmo sendo chamado na presença de reis. Afirma estar disposto a defender a glória de Deus mesmo face a face com todo mundo. Ele cita reis aqui porque nós tememos as autoridades, as quais têm condição de fechar a nossa boca. E por essa razão Davi afirma que não resistirá apenas aos inimigos, mas também aos homens maus e principalmente estará firme e destemido diante de reis. Davi foi chamado diante de reis quando ainda era um exilado. Provavelmente ele se apresentou diante de Saul e diante do rei Aquis e dos príncipes dos filisteus. Ele também depois, quando se tornou monarca, continuou da mesma forma. Reis vieram visitá-lo. Em vez de conversar sobre assunto de estado, ele falou das escrituras, das excelentes coisas que Deus fez na sua vida. Santificou a Deus diante de estadistas. Falou do Senhor mesmo diante de todas as nações. Diante de reis, ele falou do Rei dos Reis. Nesse verso ele diz, falarei. A prudência poderia dizer para ele que em sua vida ele deveria ter uma conduta, a sua conduta seria suficiente. E que não era aconselhável ele abrir a sua boca diante de personagens da realeza, a qual adorava outros deuses. Mas ele decidiu falar, porque oportunamente no verso anterior, no verso 45, ele disse, eu andarei. E agora ele diz, eu andarei e também falarei. A sua conduta pessoal e a sua justificativa de silêncio pecaminoso, jamais ele aceitou. Ele disse, falarei. O rei Davi reivindicou a liberdade religiosa. Ele tomava cuidado em falar. Ele tinha cuidado para falar das coisas de Deus e somente de Deus, porque ele sabia da eminente companhia a qual ele tinha. E ele cuidava o que ele falava, porque ele dizia, eu falarei dos teus testemunhos. Nenhum tema se assemelha a esse. Não existe nada mais importante ou outro tema que faça esse tema ficar em oculto. Davi falava, nada em seus pensamentos, nada em sua vida era mais importante do que isso. E nós, muitas vezes, nos envergonhamos de falar de Cristo. Porém, o salmista diz, não me envergonharei. Sabe, a gente vê às vezes pessoas falando bobagem e falando aos quatro ventos. E nós, que temos a verdade de Deus, muitas vezes nós nos aquietamos. Meu querido irmão, minha querida irmã, como você tem agido? Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Fique na paz e que Deus abençoe grandemente.